Então vamos falar um pouco sobre a janela, a opção de Image Size. Então aqui ele nos informa o Pixel Dimension e o tamanho desta imagem na memória, está na sua memória RAM. Quanto que essa imagem ocupou na sua memória RAM com o Photoshop para que ela seja editada. Então, só por curiosidade, como que ele calcula então esse valor aqui? Ele pega o valor total que ele tem, que, como eu falei, 10.506.240, e multiplica por 3. Aí ele chega então no valor aproximado, tá, em que isso ocupa a memória, que isso pode ocupar a memória. E lembrando, uma coisa bem interessante que o Photoshop faz é que a cada pixel, né, com cor RGB consome cerca de 3 bytes de memória do seu computador. Então, cada pixel desse aqui que tem a cor total de RGB vai ocupar cerca de 3 bytes aí da sua memória. Então, ele fez um cálculo aproximado e colocou aqui para você que essa imagem está ocupando cerca de 30,1 megabytes na sua memória RAM. E aqui embaixo nós temos a largura e a altura em pixels. Você pode colocar em porcentagem também, para ter uma ideia maior sobre o que você está fazendo com a imagem. Nós temos o Document Size, que está em centímetros. Você pode colocar também em polegadas, milímetros, points, picas e columns. Tá? Vamos colocar em centímetros. Aqui nós temos Scale Styles. Bom, falando mais sobre o Document Size, o que basicamente ele te diz o tamanho de impressão da imagem. Então nós temos aqui, ó, ele diz o tamanho total que ele vai ocupar numa página, numa folha, em centímetros, largura e altura também. Por isso que nós temos centímetros aqui, nós temos milímetros, nós temos polegadas e porcentagem, tá? Para você ver a alteração. Então vamos colocar ainda centímetros. Aqui em resolução, se você aumentar a resolução, por exemplo, para 300, o que é muito usado em campanhas publicitárias, né, para ter uma resolução maior e poder ser impresso em outdoor, esse tipo de coisa. Se você colocar em 300 aqui, olha só, o tamanho desse documento ocupado na memória agora vai ser 521 pixels. Aparece aqui em cima was 30,1 megapixels. Então, que era esse valor, para você ter uma ideia de quanto isso foi alterado. Se você colocar em porcentagem agora, olha só, em relação a 100%, né, que era documento, agora está em 416%. Então, aumentou muito mesmo. Vamos colocar 72 para voltar para 100%. E aqui nós temos esse cadeadinho. O que quer dizer? Quer dizer que quando você fizer uma alteração, por exemplo, aqui em Widget, vamos colocar 522, ele também vai mudar a altura para que ele mantenha aqui, ó, Constrain Proportions, para manter as proporções da imagem. Basicamente é para a imagem não ficar distorcida, você aumentar a altura e não aumentar certinho quer dizer, aumentar a largura e não aumentar certinho a altura, para a imagem não ficar esticada, não ficar pequena demais. Então, com isso aqui, com Constrain Proportions, quando você mudar um, ele também vai mudar o outro, tá? Então, se você tirar o Constrain Proportions e colocar de novo, ele volta para o original aqui, tá ok? Então, basicamente, quando você coloca mais resolução aqui, você está adicionando pixels para essa imagem, ou inventando pixels para a imagem. Quer dizer que isso não vai melhorar a qualidade da imagem, tá? Então, o Resample Image, ele faz isso. Se você colocar aqui, por exemplo, 300, ele não aumentou nada lá, tá vendo? Então o Resample, ele habilita esta opção de colocar mais pixels na imagem, tá ok? Então vamos colocar aqui de novo 72 e colocar o Resample Image aqui. Se agora você colocar 300, você viu que aumentou aqui, tá? Então, quando nós colocamos, isso se chama upsampling
e quando você tira é downsampling. Tá ok? Então é importante você saber essas informações do image size. Ok, então na próxima aula nós vamos ver mais ações com essa ferramenta aqui.